Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma aula teológica. Queremos desde já agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez reunirmos, mesmo online, para mais um estudo da Palavra de Deus. Mais uma lição preciosa para o crescimento espiritual daqueles que participam. Oxalá mais pessoas se interessassem em aprender mais da Palavra de Deus. É muito gostoso, né? É gratificante aprendermos, crescermos no conhecimento da Palavra do Senhor. O vendaval no mundo é muito grande, é muito violento, com muitas doutrinas erradas, doutrinas humanas e doutrinas até mesmo diabólicas. Mas feliz aquele que realmente se aprofunda nos conhecimentos das maravilhas de Deus. Bondosamente Deus sempre tem aí dado ao seu povo o verdadeiro alimento espiritual. Ok? Então está chegando aí a irmã Maria Teodoro, uma boa noite. Irmã Cida, quem sabe o irmão Leomir. E também a irmã Alaide Apetito, uma boa noite para a irmã. E a irmã também, a Laide está dizendo, uma boa noite, né? Então que Deus esteja abençoando os que estão chegando, aqueles que vão se chegarem, para mais uma lição do nosso Deus. Então, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre, o meu sincero desejo é que os irmãos estejam gozando de saúde, ainda que não seja 100%, porque eu acho que quase ninguém está atingindo esse grau, mas pelo menos uma boa saúde em condição de participar. E também gozando daquela paz maravilhosa com o nosso Deus. Também a irmã Marinete, uma boa noite. Quem sabe o diácono irmão João, o irmão Wesley. E também uma boa noite para o Gerson, ainda que não esteja aí. O nosso bem-vindo a todos, na paz do Senhor. Nessa noite nós estaremos apresentando mais uma lição, soteriologia, a ciência da salvação, a ciência da libertação, o estudo da reconciliação do homem para com Deus. Às vezes nós pregamos soteriologia, amartiologia e outros, mas é tão rápido, né? Então no estudo teológico a gente tem a oportunidade de avançar um pouquinho mais. Então está chegando aí também a irmã Alzira. Olá, irmã Alzira, uma boa noite para a irmã também. Para o diácono irmão Raimundo, pode ser que esteja aí ao lado da irmã, que Deus possa abençoar o seu lar. Ok, meus irmãos? Enquanto chega mais irmãos, se é que vai chegar. Eita nós vamos orar a Deus. Certo, irmã Alaide? Está dizendo uma boa noite para a irmã Alzira. Vamos fechar os olhos, vamos conversar com Deus. Poderoso Deus, nosso riquíssimo Pai Celestial, louvado seja o teu nome santo e bendito. Tu és o Criador, o dominador de todas as coisas. É aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
somos felizes, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, somos felizes, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. O Senhor é realmente o nosso esconderijo, conforme nosso irmão diácono José Luiz Borges nos anunciou ontem, ou hoje. Ó meu Deus, o Senhor tem sido realmente o nosso conforto e a única razão de vivermos. Meu Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão pelo início deste trabalho, esta aula teológica. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim como até agora abençoou os aparelhinhos, às vezes tão simples, mas o Senhor tem sustentado. Abençoa nessa noite a lição que vamos passar. Que o Senhor seja o nosso professor por excelência. Abençoa todos os alunos. Abençoa meu lar, minha esposa, minha filha, o lar da Dana, Isabelinha, o Tiago, que está enfrentando, ó Pai, aquela dificuldade no trabalho, com tantos que estão aí cometidos do vírus, mas o Senhor tem protegido, continua protegendo o teu servo. Abençoa todos os irmãos que já estão aí com seus aparelhinhos ligados, aqueles que chegarão, aqueles que participarão em outros dias. Ó meu Deus, derrame as tuas bênçãos. Abençoa suas famílias, seus familiares. Abençoa, meu Deus, todos que estão enfermos, aqueles que estão recuperando, os que estão hospitalizados, sob cuidados médicos. Abençoa todos que trabalham na área da saúde, que o Senhor esteja dando conforto e também a proteção desse vírus tão terrível. Ó meu Deus, abençoa as tuas igrejas, abençoa o teu povo, abençoa até mesmo aqueles que zombam da tua palavra, conforme acabamos de ouvir essa pessoa zombando sobre a vinda de Cristo, de uma forma tão bárbara, tão terrível, tão ofensora, zombando da realidade da vida, mas que ele possa, meu Deus, ainda cair em si, se arrepender e buscar o Senhor enquanto há tempo. Abençoa, meu Deus, todos os pastores, missionários, obreiros, todos que estão aí à frente do trabalho. Imploro neste momento, em favor do nosso grupo de evangelismo, Pai, obreiros de Cristo. Ó meu Deus, que nós possamos ter sucesso e possamos alcançar almas para o Teu reino. Desperta, ó Deus, mais irmãos para esta obra, trabalhando de uma forma ou de outra, que todos os salvos se empenham na salvação de almas para o Teu reino. Abençoa todas as autoridades. Abençoa, Pai Santo, aqueles que têm responsabilidades maiores, que possam buscar a direção do Senhor. Ó meu Deus, eu lhe peço agora, em favor do irmão Marinho, que hoje está completando mais um aniversário, meus sobrinhos, irmão Douglas e a Cintiele, estão completando mais um aniversário de casamento, seja com eles e também com o pequeno Joãozinho, e todos que estão tendo esta alegria de completar mais um aniversário. Nos dirige e nos guarde, e sede conosco neste momento,
capacitando-nos, pois nós oramos e te agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aí com 11 aparelhinhos ligados. Irmão Paulo dos Santos. Olá, irmão Paulo, uma boa noite para o irmão, na paz do Senhor, aí em Mogi das Cruzes, ok? Eu consigo ver aí os nomes, mas as mensagenzinhas, né, pastor? Se puder, no sábado, cantar o hino 66, amém? A Di vai marcar aí. Nós temos então o hino 66, o hino 362, né, a pedido da irmã Marinete, e vamos cantar também mais um, a pedido, se eu não me engano, do irmão Paulo ou João, que é o 108. Irmão Ciro. Irmão Ciro, 66. Ok? Sábado estaremos cantando para a honra e glória do Senhor Jesus. A Norma está assistindo. A irmã Norma, olá, irmã Norma, quem sabe o irmão Cidinho, o irmão Cauã, uma boa noite, que Deus esteja abençoando todos vocês. A irmã Cleide Jane, quem sabe o irmão Damião e o Tiaguinho, uma boa noite para vocês. E a irmã Marinalva, também, Teixeira, né? Que Deus abençoe a irmã Marinalva, o pequeno Vitor. Aqui no meu aparelhinho ele brecou de novo. Não sabia que você estava orando. Ah, sim, muito bem. Então, meus irmãos, nós estamos... André Pereira. Muito bem. Irmão André, Deus que abençoe, uma boa noite. Mais alguém? Paulo está pedindo oração para uma amiga que está com Covid. Ok. O irmão Paulo está pedindo oração, né, para uma pessoa que está aí com Covid. E ontem também tivemos aí um pedido, né, de uma família que está muito abatida, né, estão bastante enfermos com o Covid, infelizmente está aí aumentando, o pessoal está facilitando, mas está aumentando os casos, ok? Nós temos aí a segunda lição de soteriologia. O que é soter? Então seria, né, o estudo, soteriologia, o estudo, a ciência da salvação. Soter, salvação, vamos colocar mais, desprendimento do pecado. Nunca usei essa expressão, mas é verdade, né? Desprendimento do pecado que matou, glória, libertação, preservação, igual, o quê? Vida, glória a Deus. Louvado seja Deus por soteriologia, a ciência da salvação. Irmãos, eu estava pensando hoje sobre esta aula, esse estudo tão maravilhoso, né, sobre soter. Na minha opinião, a irmã Stephanie também está chegando, a irmã Stephanie Martins, uma boa noite para você, irmão Martins, a irmã Maria Madalena, espero que esteja melhor, e também Dr. Jonatas, né, que Deus abençoe grandemente. Então, voltando, eu estava pensando, todos os seres humanos deveriam agradecer demais a Deus, né, pelo estudo da salvação, porque foi algo que surgiu há quase 2000 anos, né? Não completou ainda 2000 anos, mas há quase 2000 anos. Como diz, aquela luz, né? Aquela estrela, a estrela brilhante, raiou aquela esperança, aquela alegria, aquela felicidade. Jesus morreu, elevou os nossos pecados, levou a marcha, né? Inaugurando então aí esse estudo tão maravilhoso. Então é um motivo de todos se regozijarem. É igual no Natal, né? Quanta alegria há nos corações, mas às vezes nem todos conhecem a verdadeira história do Natal. Deveria ser
abrilhantado mesmo, né, com o conhecimento das maravilhas de Deus. Então nós vamos ter aí a segunda aula, sóter, salvação, libertação e etc, né, resultado em vida. Ok? Vamos para o tópico pequeno, depois nós teremos uma leitura, né, mas por enquanto temos aí os 3 estados humanos fisicamente. Preste bem atenção. Não é espiritualmente. A irmã Cláudia Moura da Silva, lá, a irmã Cláudia também está aí conosco, né? Quem sabe a sua família, né? O Misael, o Rafael e o Gabriel. Deus que abençoe grandemente. Está aí os pequeninos também, né? Uma boa noite na paz do Senhor. Os 3 estados humanos, fisicamente, não precisaria nem de colocar, né? Mas a irmã Dilane fez 3 figuras ilustrativas. São figuras nossas, né? Não tem perigo de ninguém criticar ou tomar ou exigir alguma coisa, que são figuras nossas. E essas 3 figuras, irmã Adelaide, para que tenhamos um melhor acompanhamento, certo? Ok? Vamos ver lá? 3 estados humanos. Aqui nós encontramos o primeiro estado, saudável, certo? Bem, ele está um pouquinho grande, mas digamos uma criança, vamos colocar aqui um meninão, né? Ou uma menina, que nasce, glória a Deus, com a natureza do pecado, mas sem pecado, ok? E como não tem pecado, está vivo? Ah, não. O que é que está errado? Aí depois ele fica doente e morre. O que é que está errado aqui? Se a gente for por esse lado. Uma criança nasceu saudável, ficou doente e morreu. Tá certo? Vai, Dilane, Renilde. Aqui uma criança, considerando saudável, doente e morreu. Espiritualmente. Tá certo? Espiritualmente não. Espiritualmente não. Ok. Então, é só uma pegadinha para os irmãos terem uma noção da diferença das coisas de Deus, como são maravilhosas, né? Saudável, hoje é no sentido físico, certo? Estamos ilustrando uma pessoa física saudável. Eu acho que saudável, 100%, talvez não encontra nenhum ser humano. Pode ser, né? Alguém conhece algum ser humano que ele é 100% saudável, não tem nenhuma dorzinha, nenhum probleminha, nunca teve nada, então ele é 100% são? Ora, não conheço nada de dor, de enfermidade. Pode ser que a gente encontre alguém, mas é raríssimo, ok? Mas vale aqui, na explicação da vida física. Saudável, aí doente, né? Doentinho, dor de garganta, dor de cabeça, ai meu Deus, está magrinho, né? Talvez quase 70% da população do mundo está aí doente, né? E primeiro estado, segundo estado, e o resultado é a morte física. Há um ditado popular que ninguém nasce para a semente.
ninguém nasce para ser semente. Ele vai enfrentar a morte. Não tem nem o que discutir. Aí no sentido físico, sim. Né? Então vamos deixar o povo de Deus de lado por enquanto, apenas no sentido físico. Saudável, doente e morto. Ok? Grave bem essas imagens em seu coração, em sua mente, porque agora nós vamos ver a segunda ilustração, que é muito importante, embora nem todos gostariam ou gostam, né, ou querem aprender. Mas também os 3 estados humanos, agora sim, Marinilde, espiritualmente, certo? De novo, 3 estados humanos espiritualmente, ok? Vamos ver então as 3 figuras. Eita, gostoso! Aqui a irmã Cláudia está ali com o Guilherme e o Rafael. O Guilherme e o Rafael já aceitaram Jesus, né? Guilherme, Rafael, Moura. Guilherme, Rafael, Moura. Mas tem o outro, como é que chama? Gabriel. É Gabriel. Esse é um só. Ah, sim. Rafael, Guilherme, Moura, Silva, ou Benção, né? Então, veja bem, isso aqui é na vida espiritual, para que nós venhamos a valorizar a aula de soteriologia, certo? Estudo sobre salvação. Meus irmãos, é isso aqui. É uma ilustração simples, humilde, mas muito bonita, né? Agradeço a Dilane por ter feito isso aí. Gastou um tempinho, embora estar com tantas atividades por causa da escola. Mas está aí, ó. Saudável. Vamos colocar. Hoje, meu sobrinho Douglas e a Cintiele, eu acho que eles não estão participando, né? Mas tem um menininho chamado João. Eu gosto de chamar Joãozinho, embora eles não chamam de Joãozinho, é João. Ô João. Mas é Joãozinho. Vamos colocar somente Joãozinho como exemplo. E usando também uma menininha, Isabelinha, ok? Joãozinho e Isabelinha. Hoje, eles são saudáveis espiritualmente, amém? As crianças hoje são saudáveis espiritualmente. Por que nós mudamos esse meio? Vamos ver se a irmã Dilane ou a irmã Renilde, os bodes expiatórios estão meio pertinho de mim aqui. Espero que elas não me deixem aqui, vai lá para a cozinha, né, para não receber pergunta. Mas são perguntas fáceis, vocês sabem, né? E os irmãos que estão aí com seus aparelhinhos, por sinal está diminuindo, né? Eita nós, mas tá bom, cada um sabe até onde que pode assistir, né? Por que há essa diferença aqui da parte física? Os irmãos observaram que na parte física está saudável, doentinho e morto. Mas aqui não, está saudável, morto e saudável de novo, com saúde. Por quê? Porque, irmã Dilane, esse espaço aqui mudou. Porque ele... Vamos ouvir a Dilane. Porque aquele saudável ali, ele cometeu o primeiro pecado. Aí ele deixou de ser inocentezinho e morreu. Ok. É isso, irmã Renilde? A Renilde está dizendo, não me comprometa. E você, irmã Osira? É isso aí. Fisicamente saudável, doente e morto. Mas espiritualmente o mundo não entende isso aqui. Oh, meu Deus do céu, se entendesse
se parasse um pouquinho para analisar essa lição tão humilde, mas, poxa vida, tão bem clara. Isso aqui é vida espiritual. Está saudável, certo? Quando é criança. Cometeu o primeiro pecado, seja eu, você, qualquer um. Cometeu o pecado, não fica doente. Porque se ficasse doente, poderia tomar um remédio, né? E ser restabelecido de novo. Mas a Bíblia diz que o primeiro pecado que nós cometemos, ele nos mata, ok? Então, glória a Deus por isso até. É difícil falar glória a Deus, mas é verdade. O primeiro pecado nos matou. Eu vou repetir o que eu disse quinta-feira passada, na outra e na outra, na outra. Eu não vou me importar com as repetições. Mas, irmãos, o mundo está aí morto. E a Bíblia diz, em vossas ofensas e pecados. Aparentemente estão todos vivos, concorda? Estão trabalhando, construindo, ganhando, tendo aquela visão do futuro, vai casar, vai comprar isso, vai trocar de carro, vai construir, etc, etc. Aquela ambição toda que faz parte da natureza humana. Mas eles não querem nem saber se estão vivos ou mortos. Eles não aceitam, não admitem. Experimente, meu irmão, falar para alguém que está no mundo, olha, você é uma pessoa morta, você está morto. Você poderá até mesmo apanhar. Ou então perder a amizade. Se for parente, se for um amigo, vai perder a amizade. Mas é uma verdade. É bíblico. Cometeu o primeiro pecado, não fica doente, mas já morre instantaneamente. É como se ingerisse aí uma quantidade elevada de veneno e aquilo ali mata instantaneamente. Tem um tipo de cobra que ela mata instantaneamente. Não sei se os irmãos conhecem, mas tem no Brasil. Lá no Mato Grosso, meu pai viu ela, né? Ela chama-se cantagalo. Talvez a irmã Alzira, que conhece muitas coisas, né? Alguns irmãos estão por aí, conhecem, já viu falar da cantagalo. Ela passou bem perto do meu pai. Ela é cega, mas ela voa. Onde vem um clarão, um farolete, né? Qualquer tipo de luz, ela voa em direção àquela luz. E se ela picar alguém, a morte é realmente certa, instantânea. Né? Tem no Brasil, cantagalo. Ela tem mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de tamanho. Ela é curtinha. Ok? Então, é assim. O pecado nos matou. Mas, quando nós deparamos com Soter, salvação, reconciliação, e outras coisas mais, aquele dia que eu aceitei Jesus, que você aceitou Jesus também, nós deixamos de ter esse estado morto. Oh, glória a Deus, né, irmã Alaide, Petita? E voltamos a ter uma vida saudável de novo, espiritualmente. Eu vou repetir. Você entende, mas tem muitos que vão ler depois, vão ouvir, e não entendem nada sobre isto. Vida saudável. Quando ainda está na infância, ainda não cometeu o primeiro pecado consciente. Vida saudável diante de Deus. Se morrer como saudável, com saúde, vai para o céu, porque é saudável. Lá no céu não é lugar de morto, então a criança não morreu.
Cometeu o primeiro pecado, morreu. Aí ouviu a pregação do Evangelho, aceitou Jesus como Salvador. Imediatamente recebe vida, e a Bíblia diz assim, e vida em abundância, vida eterna. Então eu posso bater no peito e dizer, glória a Deus, eu tenho vida saudável espiritualmente, e é uma vida eterna. Já estou vivendo a eternidade, e você também, meu irmão, minha irmã. Certo, irmã Renilde? Certo, Di? Certo. Ok? Então nós estamos na situação. Nós simplesmente readquirimos aquilo que nós perdemos. No velho homem nós perdemos em Adão. Agora em Cristo, sóter a Marte. Perdemos, sóter ganhamos. E isso aqui agora é para nunca mais perder. Os irmãos sabem que tem muitos líderes religiosos, não vamos entrar nesse mérito, mas só dizer um pouquinho, que tem muitos líderes religiosos pregando por aí que se o cristão pecar de novo, ele volta tudo de novo, volta para cá. Olha, José, não peque. Permaneça até o fim que você é salvo. Se você pecar, você tomba de novo. Você acredita que isso acontece? Sabe por que não acontece? Porque Jesus falou assim, que aquele que recebe Jesus como Salvador, aquele que ouve e crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque ele passou da morte para a vida. Então, Jesus Cristo veio para sóter, para salvação. Então, Jesus veio para dar vida e não morte. Concorda? Por que não morre mais? Por que Adão morreu? Porque ele estava vivo. Por que Adão morreu, irmã Renilde? Porque Ele pecou. ele pecou. Porque ele pecou. Agora, por que pecou? Porque tinha uma lei. Adão, não coma daquele fruto, só isso. Adão comeu, desrespeitou, desobedeceu e morreu. Certo? Mas agora não tem mais mandamento para este que recebeu vida. Não, se você fizer tal coisa, você vai morrer. Não existe, meu Deus do céu. Já estou lendo a Bíblia 26 vezes, inteirinha, completinha da Silva. Né, irmãos? Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Agora por quê? Porque passou da morte para a vida. Estava assim quando era criança. Aqui está Alzira, criança, salva, saudável espiritualmente. Alzira pecou, eu não sei que pecado que ela cometeu. Ela morreu. Alzira aceitou Jesus, Alzira está viva. Agora não tem mais mandamento que mata, certo, irmã Maria Teodoro? Então, Maria Teodoro nunca mais vai morrer, porque não tem mandamento. É isto que o mundo precisa de saber. E muitos religiosos precisam saber também, para valorizar aquilo que tem. Agora, eu achei interessante uma coisa, isso aí veio no meu pensamento agora, que eu não tinha pensado, né? Preste bem atenção. Irmãos, no que eu vou dizer. Não muda já não. Aqui é a criança. Quando cometeu o primeiro pecado, morreu, aquilo ali foi de repente. Pecou, morreu naquela hora. Naquela hora que Adão comeu o fruto, ele morreu instantaneamente, correto? Agora, aquele morto, né? Morto espiritualmente,
que ouviu a voz de Cristo e aceitou Jesus como Salvador, foi rápido também. Foi instantâneo. Pecou instantaneamente e morreu. Aceitou Jesus, instantaneamente também recebeu vida. Nós temos um exemplo aí daquele ladrão lá na cruz. Concorda? De repente, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Instantaneamente, Jesus falou para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Imediatamente foi salvo. Oh, glória a Deus. Ok, vamos passar então, porque nós só temos meia hora. Aqui está, né? Pode voltar um pouquinho. A posição, estado, eu avancei antes de ler, é mudada instantaneamente após o ato. Correto? A posição é mudada instantaneamente. Aquele menino estava em um estado, em uma posição saudável, foi mudado instantaneamente após o ato, após cometer o primeiro pecado. Ok? E alguns exemplos nós temos aqui, vamos ver? Irmã Dilane. Olha só os exemplos, né? Então nós já comentamos, mas amém por isso. Adão, antes e após pecar. Antes de pecar, Adão tinha de tudo, naquele lugar tão maravilhoso. Ele e Eva, muito felizes, garantido felizes mesmo, né? E aquela comunhão gostosa com o Pai. Não tinha vergonha de Deus, pelo contrário, tinha prazer em ouvir a voz de Deus e conversar com Deus todos os dias, na viração do dia. A Bíblia diz, né? Todos os dias. Que gostoso, que posição maravilhosa. E ele deu o nome para todos os animais, para as aves, para tudo. Ele cuidava ali da terra, comia de tudo, tinha somente alegria, felicidade, juntamente com Eva. Aquela posição maravilhosa. Mas quando comeu o fruto e pecou, instantaneamente ele se escondeu de Deus. Certo? E Deus... Deixa eu perguntar, irmã Dilane. Mas é muito facinho. Adão se escondeu de Deus, ele e Eva. Agora eu pergunto, Deus se escondeu de Adão? Não. Não. Nenhum. Maria? Não. Também não. Deus não escondeu de Adão. Conforme Deus fazia, todos os dias ele fez naquele dia. Mas só que ele chegou lá e é lógico que ele sabia onde estava Adão e Eva. Conforme ele sabia onde estava Saul, né? Saul, atrás lá da carroça, lá de um lugar, e procurava Saul para ser rei, para ungir como rei lá, e não achava, e Deus falou para ele, olha, ele está lá atrás daquela coisa lá. Aí correram lá e estava lá, né? Então, eles se esconderam de Deus por causa do pecado. Mas Deus não escondeu deles, pelo contrário, foi lá e conversou com eles e perguntou, onde você está? Correto? Então, irmãos, por que isso aconteceu? Por causa da mudança, da alteração que realmente houve, o qual a Bíblia fala do estado. Estado. Mudou o estado, o pecado mudou o estado.
Deixa eu só abrir um galinho aqui, antes que eu me esqueça, antes de passar sobre Davi também, certo? Pode deixar assim. Quando você comete um pecado contra Deus, né, a irmã Danizinha está aí com a Isabelinha, espero que o Tiago esteja bem, né? Então, uma boa noite para vocês também. Quando o cristão comete um pecado contra Deus, ele vai perceber uma alteração na sua vida. Não aquela morte, jamais. Mas aquela tristeza que bate pelo fato de ter pecado. É bem diferente de quando era perdido, que pecava, estava tudo bem, ainda se justificava e vai que vai. Mas quando agora nós pecamos alguma coisa contra Deus, seja pequeno, seja grande, tudo é pecado, bate uma tristeza muito grande de nós. É uma mudança de estado, de posição, né? Por causa do pecado. E eu digo para Deus, Senhor, muito obrigado por essa tristeza que eu sinto quando eu cometo um pecado que às vezes é tão insignificante para muitos, mas não é insignificante, bate aquela tristeza, e isto aí leva à real situação de Davi naquela época, né? Davi. Então veja bem, o estado de Adão antes de pecar. Pecou, se escondeu de Deus. Agora o estado de Davi, antes de pecar, estava aí aquela comunhão gostosa com Deus, e vai para lá, e vem para cá. E depois do pecado, né, veio a tristeza, o sofrimento, certo? Bateu ali aquele estado tão calamitoso, tá certo isso? Né? Aquele estado tão triste, tão ofegante, né? Seja ser ofegante. Assim estava Davi. Mas agora, através do arrependimento, do pedido de perdão para Deus, irmãos, quer conhecer a história de Davi, leia os Salmos, né? Leia lá os Reis também, etc. Mas Salmos está cheio da história de Davi, né, irmã Elineide, que realmente bateu aquele arrependimento, aquela tristeza, aquele sofrimento, e aquilo ali levou ele aos pés de Deus. Então nós encontramos aí o estado de Davi antes do arrependimento e pós-arrependimento. Então, por isso, se você pecou contra Deus, fez algo que contrariou a vontade de Deus, e está tristinho, falou algo que não deveria fazer, cometeu algo que não deveria cometer, pensou algo que não deveria pensar, né? E veio aquela tristeza, você pode mudar esse estado, esta condição, imediatamente, através do quê? Através do arrependimento, o mesmo arrependimento que bateu no coração de Davi. E Davi glorificou a Deus. Estava triste, abatido, mas depois ele pôde dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, tal. E várias palavras de Davi são palavras de muita felicidade, porque Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas, observou o seu arrependimento e perdoou e restaurou a vida de Davi. Concorda? Então é maravilhoso demais. Vamos ver também, é só para você ter uma noção. Não vamos terminar muito tarde, mas vamos lá. Então, cadê? Aqui o ladrão na cruz também. Você já parou para analisar o estado daquele ladrão ao lado de Jesus? E do outro lado, o seu colega de roubo,
outro ladrão. Você já imaginou a condição daquele homem até aquele momento que ele conversou com Cristo? Ele estava em desespero porque estava indo para o inferno. Irmãos, faltava pouquíssimo tempo para ele ir para o inferno. Ele já estava com a sua passagem comprada para o inferno, adquirida. Então, no coração dele, o estado dele era um estado realmente de dar muita dó. Aquela multidão que estava ali, estava olhando somente para Jesus, a condição de Jesus, mas aquele homem ali estava realmente com um coração partido, dolorido, né? Depois vocês veem a mensagem do irmão Osíris para mim. Certo? Mas quando ele resolveu conversar com Jesus e manifestar realmente a sua dor, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso, o estado dele, a condição daquele ladrão mudou 100%, amém? 100%. Não teve mais temor, porque ele creu nas palavras de Jesus. E muitas vezes nós não cremos 100% nas promessas de Jesus. Tem muitas religiões que não creem nas promessas de Jesus. Mas o estado daquele homem mudou 100%. Eu creio que ele mudou, ele morreu tranquilamente, se entregou tranquilamente, porque o Senhor o confortou com aquela mensagem poderosa. A irmã Osíris está dizendo: enquanto eu calei o meu pecado, envelhecei os meus ossos. Salmo de Davi. Amém, irmã Osíris, por essas palavras. E é uma verdade. Enquanto Davi estava caladinho, o estado dele era um estado péssimo. Doeu os ossos, envelheceu os ossos. Mas quando ele confessou a Cristo, a Deus, então o estado dele ficou maravilhosamente bem. Amém? Amém. Muito bem, vamos para mais uma partezinha para nós terminarmos, né? Vamos ver aqui. Guarde bem isso aí no coração. Depois algumas coisas que você esquecer da aula, eu sei que a aula é humilde, mas ela é poderosa de Deus. Você vai lá no, como é que chama? No YouTube. Lá no YouTube, né? Lá no YouTube tá cheio de coisa de Pastor Genésio. Os outros tem lá 245 mil visualização, 300 mil. Pastor Genésio tem 3, 4, 5, tá bom. Amém. Mas pode ir lá e você vai recapitular. Operação da Trindade em nós. Em nós. Você crê que há a operação da Trindade em nós? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Então Deus, quando nós somos evangelizados, Deus está no seu trono de glória e poder, olhando para nós como criatura que precisa de se tornar filho ou filha. Certo? Aí, quando nós estamos sendo evangelizados, quem faz a obra em nossos corações não é o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa justiça, mas é o Espírito Santo. Concorda? Então, o Espírito Santo, no momento que nós estamos sendo evangelizados, ouvindo sobre sótero, ele convence o homem do pecado, justiça e juízo. Não tem como convencer, senão ensinar.
Então, o homem ouve a mensagem, o Espírito Santo opera nele o convencimento, ele vai reconhecer, entender que é pecador ou pecadora, condenado, morto espiritualmente, está indo para o inferno, depois do lago de fogo. Ele vai entender, sim. Não adianta a pessoa falar, não entendi nada, coisa nenhuma. O Espírito Santo convence o homem do pecado, justiça e juízo. Se fosse da parte humana convencer, nós não conseguiríamos jamais, mas é o Espírito Santo que atua no coração da pessoa, certo? E naquele momento que o homem diz, no sentido genérico, homem e mulher, o homem diz, eu aceito Jesus como Salvador. Naquele exato momento, o Espírito Santo que está ali e convenceu ele, imediatamente entra na vida dele. Oh, gostoso! O Espírito Santo entra imediatamente na vida da pessoa. E aí faz uma obra perfeita. A operação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, aceitamos Jesus, e o Espírito Santo que convenceu e após receber Jesus, entrou imediatamente em nossa vida. E tem mais uma coisa, aí os anjos fazem festa. Amém. Ufa, meu Deus. Olha, dá vontade de chorar, porque o dia que eu aceitei Jesus, que você aceitou Jesus, pensa bem, o dia que você aceitou Jesus, eu aceitei, houve a operação da Trindade em nós, porque a partir daquele momento Deus foi recebido em seu coração como Pai. Naquele exato momento, os anjos fizeram festa. A alegria dos anjos por um pecador que se arrependeu e se converteu. Meu Deus do céu. Aí, isso aqui operou em nós. Vamos ver a operação da Trindade em nós. Olha só. A letra A. Operou em nós. A pessoa da Trindade operou em nós a justificação. Vamos ler. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu não jantei ainda, os irmãos também acho que não, mas depois a gente janta, tá bom? Vamos ler Romanos 5:1, ok? Enquanto você acha aí, vamos abastecer. Gostaria que os irmãos achassem, né? E depois em casa, você que vai ler aí, ouvir, daqui 1 ano, 2 anos ou mais, não sei. Você pode pegar a Bíblia e acompanhar. Sendo, pois, justificados pela fé, o Espírito Santo te convenceu do pecado, justiça e juízo. Agora, pela fé, você foi justificado porque aceitou realmente Jesus como Salvador. O convencimento do Espírito Santo foi válido dentro da sua vida. Agora sim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, capítulo 8, verso 33 e 34. Oh, meu Deus, que bênção! A aula de soteriologia é maravilhosa demais. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou entra a doutrina da eleição, mas lá, segundo Pedro, né, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, escolhidos, eleitos segundo a presciência de Deus. Deus realmente nos enviou até Jesus, recebemos Ele como Salvador. Agora, quem intentará acusação contra nós?
É Deus que os justifica. Olha aqui, operou em nós a justificação. Se Deus nos justificou, quem é que vai nos condenar, meus irmãos? Quem vai nos condenar? O diabo? O pastor? O padre? O papa? Não. Ninguém. Né? Agora, quem os condenará? É o verso 34. Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos justificou e intercede por nós como advogado. Certo? O diabo nos acusa constantemente perante Deus. E Deus, como advogado, intercede por nós também constantemente. É por isso que nós não somos jamais condenados ou entregues na mão do diabo, não. Foi isto que João, o apóstolo, estava falando. Filhinhos, por favor, né, não peque. Não pequeis. Mas se porventura pecar, não fique triste e desanimado. Porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, a cobertura dos nossos pecados, porque a justificação é proveniente de Jesus Cristo. Ele nos justificou eternamente, porque para isto ele veio. Amém? Jesus veio para justificar-nos diante de Deus. Perante Deus nós somos justos. Antes a nossa justiça era como o quê? Opa, minhas meninas que estão afiadas. A nossa justiça antes era como trapo de imundícia. Ou imundícia? Imundícia. Ei, meu português. Imundícia. Agora, ele nos justificou através da fé, da atuação do Espírito Santo, através da salvação em Jesus. Deus tornou nosso Pai. Então agora nós somos justos diante de Deus. Porque ele nos justificou pelo sangue que foi derramado na cruz. Amém? Vamos para a letra B. Senão a gente não termina hoje essa parte, eu quero terminar. Vamos falar menos agora. Remissão. Oh, glória a Deus. Nos remiu do pecado. Oh, que bênção. Levava um cordeirinho lá. Havia ali o processo de remissão. Né? Então, era retirado. Vamos ler, então, Lucas 1,68. Oh, glória a Deus, por amartiologia. Lucas 1,68. Vamos lá, rapidinho, para nós terminarmos. Mas isso é imundícia. Imundície? Imundície. Imundície. Vixe, aí foi demais, hein? Obrigado, irmã Alzira. Então não é imundícia. Eu sempre falo imundícia. Pior ainda, né? É vivendo, aprendendo. Remissão, Lucas 1,68. Bendito, olha que bênção, o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Em Cristo nós somos povo de Deus. A promessa feita a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. E ele visitou a nação de Israel por intermédio da sua morte. Então, houve aí a remissão, a tranquilidade para nós. Oh, bênção. Tito 2,14. Senão nós não terminamos hoje, eu quero terminar. Tito 2,14. É um livro difícil de achar, né? É antes de Hebreus.
Depois de Timóteo. Depois de Timóteo vem Tito, 2,14. Vamos lá. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Tirou o primeiro pecado como o efeito dominó, né? Caiu todos, saiu todos. E purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você tem zelado pelas boas obras? Aqui fala profundamente. Mas ele nos remiu, a lei da remissão, de toda a iniquidade. 1 Pedro 2,24. Vamos lá, falta o C e o D para terminar. Ah, meu Deus do céu! 1 Pedro, é que nós temos muitas lições pela frente, eu quero ajudar bastante os irmãos. 2,24, todos acharam? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, fossem sarados. Ok? Então levou em seu corpo os nossos pecados. Isto é remissão, porque ele assumiu para si. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou, mas fez questão de assumir os nossos pecados para haver aí a remissão. Ele nos remiu de toda a iniquidade. Oh, glória a Deus. Vamos para a letra C e para terminar então na letra B. A letra C, a restauração ao favor, né? Restauração ao favor. A antiga vida justificada. Então, houve restauração em nós. Antes, salvo. Depois, morto. Agora, restaurado. Volta a ser o que era antes. Filhinho ou filhinha do Todo-Poderoso. Atos 3:21, rapidinho. Vamos lá, meus irmãos, para nós terminarmos. Atos 3:21. Atos 3:21. Ok? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aí você pode chegar até a palavra de Deus. Nós vamos ouvir essas palavras de Deus, graças a esta restauração em Cristo. Quando ele vai dizer para nós, nós vamos ouvir naquele dia, e você vai lembrar disso aí. Eis que eu faço novas todas as coisas. Você já leu isso aí? Eis que eu faço novas todas as coisas. Oh, glória a Deus. A restauração de tudo. Acabou. Essas coisas acabou. Agora tudo é novo. Tudo é novo. E nós vamos glorificar a Deus. Vamos lá, Isaías 61:1. Isaías 61:1. Desembainhar a espada, 1:2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, falando sobre Jesus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos.
Ele restaurou em nós a visão importante. Hoje nós enxergamos as maravilhas de Deus. Hoje nós ouvimos a mensagem de Deus, amém? Hoje nós contemplamos as maravilhas de Deus, graças à restauração em Cristo Jesus. Então, ele foi enviado para isto, para restaurar as maravilhas de Deus aos seres humanos. Os seres humanos perderam as suas identidades, mas em Cristo nós readquirimos. A vida minha e a sua hoje é bem diferente de antes de nós termos aceito Jesus como Salvador, correto? É 100% diferente, graças à restauração de tudo em Cristo Jesus. Vamos terminar a letra D. Agora, a imputação da justiça. Depois de todas essas maravilhas, né, foi imputado em nós a justiça de Deus. Atos 4, 20 e 22. Vamos lá? Atos 4, 20 e 22. Atos 4, 20 e 22. Todos acharam? Amém? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos, o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Vamos ver aqui. Acho que é isso mesmo. Não está falando sobre aquela imputação do pecado, mas da justiça. Mas vamos ler Tiago 2,23 para não perdermos tempo. Certo? Tiago 2,23. Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça. Aquele Atos 4, 20 e 22 está certo, porque eu queria checar ele, né, com esse Tiago, capítulo 2, verso 23, que deixa muito bem esclarecido, né? E foi-lhe imputado isto como justiça. E foi chamado o quê? O amigo de Deus. Houve a imputação da justiça no coração de Abraão, no coração de Genésio, no seu coração. Então, e isso aí nos torna amigo de Deus. Glória a Deus. Pela imputação da justiça. Aquele pecado não é mais imputado. Glória a Deus. Romanos 4, verso 9. Vamos lá? Para nós terminarmos, que o horário já foi. Antes que os aparelhinhos diminuam mais ainda, né? Romanos 4, verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão? Só sobre a nação de Israel? Vamos lá. Somente ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Amém? Então, pela fé, Abraão adquiriu a imputação da justiça. Através da fé em Cristo Jesus, a sua bendita e santa palavra, através da nossa fé, que cremos, que recebemos, houve
a imputação da justiça dentro de nós. Então hoje nós somos importantes, não para o mundo, às vezes nem mesmo para a igreja, para o povo de Deus, nós somos importantes. Mas uma coisa eu digo, irmã Maria Teodora, para Deus nós somos importantes. Amém. Por quê? Porque houve a imputação da justiça dentro de nós. Ninguém mexe, ninguém tira de nós. É algo que realmente pertence a nós, porque foi dado por Deus, amém? Amém. Então nós temos motivo para regozijar. E para dizer para Deus, Senhor, muito obrigado por esta aula soteriologia, que fala sobre a salvação, sobre a redenção. A irmã Renil está batendo palma, amém? Graças a Deus, irmãos, por esta matéria tão importante, soteriologia, né? Então, que transformou as nossas vidas terríveis para vidas gloriosas diante de Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter participado. A irmã Alaide Apetito e todos que participaram desta humilde aula. Continue orando pelo pastor Genésio, para que atravesse aí as barreiras difíceis. Como os irmãos notaram, através dos aparelhinhos, né? Infelizmente, 90% da Igreja Batista Betel está ausente, né? E por aí a gente vê o motivo do nosso sofrimento, né? Mas ore por nós, para que Deus continue nos sustentando, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, amém? Ana Cristina Martins, né? Está aí. A irmã Ana Cristina é minha sobrinha, né? Olá, querida sobrinha, um abração bem forte para você e todos aí de Ribeirão Preto. Sábado teremos mais um culto, se Deus quiser, cantando os hinos aí que foram solicitados pela irmã Marinete, pela irmã Alzira e por um irmão também, não sei se é o irmão Paulo ou se é o irmão João, lá de Minas. Eu só sei que o irmão pediu um hino e nós vamos cantar com muito prazer, tá bom? Sábado às 20 horas, se Deus assim nos permitir e se Ele não voltar antes. Tenham todos uma boa noite, na paz do Senhor, um bom descanso. Quem? A irmã Edith, olá minha querida cunhada, né? Está completando mais um aniversário hoje. É a mãe da Ana, obviamente. Deus que abençoe grandemente, irmã Edith. Muita saudade de vocês. Um abração bem forte para todos. Carinhosamente, pastor Genésio. Vamos desligar.